Bicho! Importantíssimo isso, viu? Uau. Ai, ai. Então, brincadeiras à parte, vamos começar. Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Marina, eu tô na turma 23 e hoje eu vou tentar explicar um pouco para vocês a parte de eletrônica. Então, a primeira parte da nossa revisão é o estudo dos sinais e o diodo semicondutor. Começando pelos sinais, a gente tem dois tipos de sinais, que são os alternados e contínuos. Desculpa. E eles possuem diversas formas, são senoidal, quadrática, triangular. Só que a gente mais usa é a senoide. E o que é a senoide? É uma forma de onda que acompanha a forma trigonométrica do seno. O primeiro ano ainda não estudou trigonometria, então não precisa compreender o que é, mas o segundo, como já está estudando trigonometria, já sabe que é o gráfico da função seno. E aí temos dois tipos de sinais, os alternados e os contínuos. Os alternados são aqueles que mudam de polaridade, ou seja, eles têm valores tanto positivos quanto negativos. Já os contínuos, eles não mudam de polaridade, ou seja, eles são só positivos ou só negativos. E tem dois tipos de sinais, o puro e o pulsativo. O pulsativo é como esse que está aqui na imagem, que ele fica pulsando. E o puro, ele é um sinal, é o que chega nos nossos aparelhos eletrônicos. É um sinal reto, ele não muda a frequência, certo? Até aí, tranquilo? Tô tranquilo. Eu tô tranquilo, consigo entender. Certo. Então, a próxima parte é o período e a frequência nos sinais alternados. Primeiro, precisamos entender o que é um ciclo. O ciclo é um padrão de repetição. Aqui nessa imagem está até destacado que é o seguinte, ele vai começar aqui, eu vou até pegar uma caneta aqui, para facilitar a visualização. Vai começar aqui. Então, ele vai ter que terminar nessa mesma reta. E ele vai concluir todo esse ciclo aqui, depois que passar desse ponto, ele só vai repetir esse mesmo padrão. Então, vai continuar assim infinitamente. O período é o tempo de duração do ciclo. E a fórmula para calculá-lo é período igual a 1 sobre a frequência. Então, esse intervalo de tempo aqui do ciclo é o período. Já a frequência é o número de ciclos que tem é o número de ciclos e é dado por frequência igual a 1 sobre período. E aqui temos alguns exemplos de sinais periódicos, que são aqueles que seguem um padrão de repetição. Porque aqui, ó, depois que terminar aqui esse ciclo, vai repetir. Isso aqui é o sinal contínuo puro, que eu comentei. E tem esse daqui também. Ele pode perceber aqui nessa imagem que ele vai sempre repetindo no mesmo padrão. E temos o ruído. Ele não segue um padrão de repetição, por isso que ele não é um sinal periódico. Você não consegue prever qual que é o próximo movimento dele. Porque aqui, ó, ele começa de um jeito, depois ele fica de outro, então ele não tem uma forma definida. E aqui tem os valores notáveis de um sinal. Se, por exemplo, aqui o período for igual a 1, a metade dele é o valor, vale meio, obviamente. E aqui temos o valor de pico, que eu vou explicar depois. Ó. Eu não consigo traçar aqui porque eu estou no computador, mas mais ou menos aqui, ó, é a metade dessa metade, por isso que vale 0,25. E aqui também temos a metade dessa metade, por isso que é 0,75. Então, quando a gente... É uma dica que eu dou para vocês, sempre tentar ver quais são esses valores notáveis, porque ajuda muito na hora que vocês forem construir o sinal e for achar os valores deles.
Até aí, tranquilo? Tranquilo, amigo. Tranquilo. Sim. Ah, certinho. Não tem nada no chat? Não tô conseguindo ver. O chat tá tranquilo também. Ah, sim, obrigada. A próxima parte é a amplitude. O que seria? Seria o tamanho do sinal. Primeiro vamos ver a amplitude. Opa, nossa, saiu aqui. Eita. Desculpa aí, gente. Deu um probleminha. Não sei o que aconteceu aqui. Marina, Oi. depois você pode disponibilizar esses slides para a gente no grupo? Claro, mando sim. Eu não sei de nada. Não sei o que aconteceu aqui, mas dá um pequeno probleminha. Tá compartilhando aqui. Vou tentar de novo. Vamos ver se vai. Não tá indo. Eu vou apresentando assim mesmo, senão vai atrasar, certo? Então, a primeira parte seria a amplitude, tensão e corrente de pico. O que seria? Seria o valor máximo que o sinal pode assumir. Aqui na definição está como o valor máximo de tensão, mas pode ser a corrente também. Então, aqui tem a abreviação de tensão, pode ser o E, ou também pode ser representado pela letra V, certo? Então, VP, ou V com circunflexo. E a unidade de medida desconsidera isso, gente, desculpa. A unidade de medida é volt de pico ou ampere de pico. Então, aqui, ó, esse valor máximo que assume o sinal seria a tensão de pico positiva, e esse máximo negativo seria o pico negativo. Já a amplitude de pico a pico seria esse valor que compreende o pico positivo e o pico negativo. Então, seria entre esses dois valores. E para calcular, você faz a tensão de pico positiva menos a tensão de pico negativa. Se o sinal for alternado simétrico, é só você multiplicar a tensão de pico por 2. Porque aí, por exemplo, se for 5 aqui, seria 5 menos 5, seria 5 mais 5 igual a 10. Então, 5 vezes 2, 10 também. Certo. Aí aqui é um pequeno exercíciozinho para vocês praticarem, né? Porque a eletrônica é pura prática. Aí vocês colocam no chat qual que seria a tensão de pico e a tensão de pico a pico, por favor. Certo, eu já vi uma resposta. E sim, seria aqui... Nossa, tô tentando aqui arrumar. Seria... a quantidade de volt de pico seria 110, como já mostra aqui na imagem. E a tensão de pico a pico seria 2 vezes a tensão de pico. Seria 2 vezes 110, igual a 220. Então, correto. Quem falou 110 e 220. Então, a próxima parte seria a amplitude, tensão e corrente eficaz. O que seria isso? Seria o valor que dissipa a potência quando aplicada sobre um resistor. A tensão eficaz, que a gente acaba trabalhando muito, é uma tensão alternada que é equivalente a uma tensão contínua, porque a tensão que chega no nosso
nos nossos dispositivos eletrônicos, ela tem que ser contínua. E ela tem que ser um valor equivalente à tensão alternada que vai chegar que vai chegar aqui nas nossas casas. Isso aí vocês vão compreender melhor quando for estudar a parte de transformadores, retificadores e todo o processo que faz para converter o sinal. Então, a corrente eficaz, ela é dada em volts eficazes ou amperes eficazes. E a fórmula para calcular é a tensão de pico sobre raiz de 2. Então, aqui mais um exercíciozinho para vocês treinarem. Por favor, coloquem a resposta no chat. Olha, tanto faz. Quem quiser responder, pode. Porque senão vai acabar perdendo muito tempo da aula. Esperar todo mundo responder. Certo? Aí na calculadora aqui, ó, eu dividi 110 por raiz de 2, né? Você vai colocar 10 dividido por raiz de 2. Aqui na minha deu 77,781. Só que como a próxima casa é o 7, aí eu vou arredondar aqui para 2, certo? Aí, mais alguém respondeu? Vou dar uma olhada aqui. Eu dividi o meu por 1,41. Ah, sim. Mas, Será que... olha, preferência por raiz de 2, porque é um número irracional, então você está arredondando as casas, aí pode dar uma pequena diferençazinha. Certo? Posso passar? Pode sim. Certo. A próxima parte seria a tensão corrente média. Aí, o que seria? Seria a média entre o pico positivo e o pico negativo. Em um sinal simétrico, a tensão média é nula. Então, aqui é dada por essa fórmula. Que é 2 vezes a tensão de pico mais 2 vezes a tensão, menos 2 vezes a tensão de pico, dividido por 2π. Aí aqui, né, já acabei dando a resposta. A tensão média aqui, no caso, seria 0. Mas eu vou fazer aqui para vocês verem por que seria 0. Porque aqui seria 2 vezes... Opa, meio difícil desenhar aqui. 2 vezes 110 mais menos 2 seria vezes 110 dividido por 2π. Aí 2 vezes 110 vai dar 220, mais menos 2 vezes 110 vai dar menos 220. Opa. Menos 220 sobre 2π. Aí 0 dividido por 2π vai dar 0 mesmo. Então, por isso que a tensão vai ser 0. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Chegou na sala de novo. Tranquilo. Ah, beleza. Agora a próxima parte é o esboço de sinais. Essa pessoa acaba tendo um pouco de dificuldade porque é mais a partir do desenho mesmo. Então eu já vou mostrar simulando para vocês como que seria isso. Porque o melhor jeito de aprender é praticando. Aqui, no próprio enunciado vai ter algumas informações. Aqui, ó, 16 volts de pico a pico.
Nós já sabemos que a tensão de pico é 16. Como o sinal é alternado, a tensão de pico é a metade de pico a pico, portanto é 8. Então a gente já consegue 2 informações para preencher aqui. Agora, para o período. Como a gente não tem o período, mas a gente tem a frequência, que é 5 kHz. Eu não vou colocar a unidade aqui, senão vai no trabalho. Só que para calcular a frequência, a gente já sabe que é 1 sobre o período. Então é só dividir 1 por 5K, que vai dar 200 microsegundos. Então, com isso, a gente já consegue preencher essa informação. Só do primeiro ano, vocês chegaram a ver essa parte da matéria? Só perguntando mesmo. Sim, a gente já viu. Sim. Ah, sim. Então. O que acontece? Agora, a gente tem umas escalas padrões para a gente utilizar aqui. Por quê? Porque são muitos valores que a gente tem para poder construir o sinal. Então, para protonizar, a gente tem essas escalas 1, 2, 5, 10, 20 e 50. Aí, no caso, a gente vai ter que ver aqui primeiro a tensão de pico a pico, quer dizer, é 16. A gente pode usar, que a única escala que a gente pode usar é a de 2, porque a de 1 é muito pequena. É nessa parte aqui que vai ficar a amplitude, que é a amplitude, e aqui vai ficar o período. Então, como só tem 8 quadradinhos aqui, não caberia os 16, por isso que a gente vai usar a escala de 2. Aí, o que faz? Divide 16 por 2, vai dar 8 divisões. Então, vai compreender todo esse espaço aqui. Beleza. Agora, eu vou para a parte do período. É 200 micro, certo? A gente pode usar aqui a escala de 200, ou de 20 ou de 50. Eu vou usar aqui a de 20, certo? Então, daria 200 dividido por 20. Desculpa, eu tô um pouquinho confuso. Vai dar 10 divisões. Então, vai compreender também todo esse espaço aqui. Dito isso, uma dica que eu dou para vocês é fazer as marcações. Então, aqui no período, marca o começo e o final. O meio também é sempre bom marcar, porque ajuda na hora de fazer o desenho. E aqui na amplitude, como são 8 divisões também, eu vou começar o sinal por aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui o pico positivo, que seria a metade aqui, né? A metade dessa metade, porque lembra quando eu estava falando dos valores notáveis? Então, aqui vai ser muito útil na hora de desenhar o sinal. E aqui é a metade dessa metade. E agora é só ligar os pontos, que aí já vai formar o sinal. Opa. É um pouquinho difícil desenhar, mas seria mais ou menos algo assim, a senoide. E eu acabei esquecendo de preencher aqui as informações, mas seria mais ou menos isso, olha. A escala de amplitude que a gente usou foi de 2 volts por divisão, ocupando 8 divisões. E a escala de tempo que eu usei foi de 50 microsegundos por divisão, ocupando 10 divisões. Quer dizer, desculpa, 20. Nossa, eu tô confundindo aqui demais o 20 com 50. É 20. Eita, ficou meio feio, mas é isso. É 20 microsegundos por divisão, ocupando 10 divisões. Deu para entender isso aí? Sim. O número de divisões é a amplitude? Não, o número de divisões seriam esses quadradinhos aqui, ó, que você vai usar. Entende?
Aí, quando você divide aqui o valor da amplitude pico a pico ou do período, você vai dividir por uma dessas escalas padrões aqui e vai descobrir quantas divisões vai ocupar. Eu vou fazer mais um exemplo aqui, para ver se agora fica mais claro isso. Aqui está falando que tem 4 volts de pico, então já tenho uma informação no enunciado. Seria 4. E outra informação que a gente já tem, que seria 20 kHz. Então, a frequência é 20 K. Aí, o que faz para descobrir o período? Como é um sinal alternado, isso aí eu esqueci de escrever, mas ele é simétrico também. Ele seria, então, 8 volts de pico a pico, porque é só multiplicar 4 por 2. E o período seria dividir 1 sobre a frequência, igual a gente fez no outro exemplo. Então, 1 dividido por 20K seria 50 microsegundos. Até aí, tudo bem? Eu não sei quem fez a pergunta. Quem que foi? O do número de divisões fui eu, Atos. Ah, sim. Então, o que acontece? As divisões são esses quadradinhos aqui, ó, que você vai ocupar para poder fazer o seu sinal. Aí aqui na escala de amplitude, nesse caso, como aqui é 8, você pode usar a de 2 ou a de 1, tanto faz. Aí aqui vou usar de 2 também. Aí o que você faz? Você vai pegar a escala de amplitude e vai dividir por algumas dessas escalas padrões. Como eu escolhi a 2, vou dividir por 2. Aí vai dar 4 divisões. Porque cada uma dessas divisões vai ter algum valor. No caso aqui, como é amplitude, vai ser 2 volts por divisão. Então, quer dizer que cada divisão dessa tem 2 volts. Então, aqui tem 2 volts, aqui também e aqui também. Aí, conseguiu compreender? Consegui compreender, sim. Obrigado. De nada. O Matheus aqui no chat, ele disse, eu não entendo ali o período como você fez. Eu não entendi, né? Ah, sim. Vou explicar então aqui. É que eu consigo acompanhar o chat quando explico, mas obrigada. O período é porque eu usei a fórmula do período, que é 1 sobre a frequência. Então, eu dividi 1 por 20K. K seria 10 elevado ao cubo. Aí, se você digitar aí na calculadora, vai dar 50 microsegundos. Conseguiu compreender, Matheus? Consegui. Ah, certinho. E agora é só preencher as informações. Que a escala de amplitude que a gente usou foi de 2 volts por divisão. Pela conta matemática, deu 4 divisões. Já na escala de tempo, são 50 microsegundos. Aí aqui, eu posso usar essa de 10 ou a de 5. Eu vou usar de 10, porque assim, daria para usar de 20, só que daria um número quebrado, aí não ficaria muito certinho o sinal. Por isso que eu escolhi essa. Eu falei para escolher entre a de 10 e a de 50. Aí, fazendo a conta, 50 dividido por 10 vai dar 5. Ou seja, vai dar 5 divisões o sinal. Aí, a escala que a gente usou foi de 10 microsegundos por divisão, sendo 5 divisões. Até aí, tranquilo? Sim, tranquilo. Sim. Obrigada pelo retorno. Aí eu vou desenhar o sinal. Como eu falei pra gente sempre marcar
como aqui são 4 divisões e é um sinal alternado simétrico, seriam 2 divisões em cima e 2 embaixo. Eu vou começar aqui pelo meio, mas vocês podiam começar em qualquer lugar, mas para facilitar, pode começar aqui pelo meio. Então, marquei aqui, ó, a metade, o pico positivo, pico negativo. E a parte do período, como são 5 divisões, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Já vou marcar aqui, a metade seria mais ou menos aqui, para conseguir desenhar para vocês. Certo? Aí eu vou marcar aqui, ó, a metade dessa metade seria mais ou menos aqui, o pico positivo, e aqui o pico negativo. Então, vou ligar agora os pontos. Nossa, tá parecendo um sinal triangular, mas finge que é uma senoide isso aqui. Seria mais ou menos isso aqui. Conseguiram entender essa parte? Sim, sim. Consegui sim. A parte de desenhar é um pouco mais complicada. Ah, sim, isso aí é mais prática, entende? Aí por isso que eu dei essa dica de marcar sempre o pico positivo, o pico negativo. Porque senão ia ficar muito bagunçado. Aí aqui eu não consigo desenhar muito bonitinho aqui no computador. Mas é só você marcando os pontos e ligar. Aí facilita bastante. Certo? Aí eu não vi aqui, ó, acabei esquecendo, mas também daria para usar escala de 5, que aí dividindo 50 por 5 daria 10 divisões. Então, posso passar para a próxima parte? Pode? Certo. Aí nessa parte muita gente acaba tendo dificuldade, mas o que seria? Essa equação é a da tensão instantânea, que é para você calcular a tensão em qualquer instante do sinal. Porque aqueles valores notáveis que eu mostrei, o que acontece? Tem um pequeno esboço aqui. Aqui, se for eu sei que aqui é meio. Aqui eu sei que é 0,25. E aqui, E aqui eu sei que é 0,75. Mas e se, por exemplo, eu pedisse para vocês calculassem quanto que seria aqui? Vocês não conseguiriam. Aí por isso que existe essa fórmula aqui, que a tensão instantânea é igual a tensão de pico vezes o seno de ômega t mais θ zero. Esse ômega é o ômega minúsculo, porque tem o maiúsculo, que é o que a gente usa para medir resistência, e tem o ômega minúsculo. Isso aqui é calculado por 2πf. O pessoal do segundo já estudou o ciclo trigonométrico e sabe que 2π é a volta completa aqui no ciclo. Então, por isso que é isso. E o F aqui seria a frequência. Então, é 2π vezes a frequência, vezes o T, que é o tempo, mais o θ zero. Esse θ zero é a fase. O que seria a fase? Eu vou só pegar minha colinha aqui, porque é difícil. Seria o deslocamento temporal desse sinal. Mas não precisa saber a definição mesmo, eu que estou dando para facilitar, seria o deslocamento temporal do sinal. Só que o primeiro ano, como não sabe ainda o ciclo trigonométrico, vai desconsiderar o valor da fase, a fase inicial, que no caso é o θ zero. Porque seria onde o sinal começa. Se ele for assim, por exemplo, a fase inicial seria aqui, que está começando aqui. Se o sinal começar aqui então seria a fase inicial dele. Então, no primeiro ano só vai fazer a tensão de pico vezes o seno de ômega t, vezes o seno de ômega t. E a calculadora precisa estar em radianos para calcular isso. Eu ia até colocar uma imagem, mas eu esqueci. Então, quem não souber colocar
a calculadora em radianos, pode depois me mandar uma mensagem no WhatsApp, mandar foto da calculadora que eu explico como coloca. Mas, às vezes, nessa calculadora pode aparecer a tecla, essa daqui, ó, esse nome. Aí você aperta nela, às vezes, uma ou duas vezes e procura radianos. Seria rad. Porque você só consegue calcular se tiver em radianos, que é uma unidade de medida. Porque se tiver em graus, você não consegue. E já o segundo ano, por saber o valor, você já sabe calcular, já sabe o ciclo trigonométrico, já consegue calcular esse valor da fase. Mas antes de passar para a explicação, alguma dúvida? Não, tranquilo. Acho que não. Tudo bem. Tranquilo. Isso daí parece um pouco difícil, mas independente do valor que tiver aqui, vocês vão digitar na calculadora. Por exemplo, aqui, ó, se for 5 vezes o seno de ômega t seria 2, π, né, o f, esse ponto seja, sei lá, 3, aqui teria outro valor também. Você digitaria isso aqui na calculadora, então não tem muito mistério. E foi o que eu expliquei o negócio do ciclo trigonométrico. Aqui tem o valor em radiano, né, que é π sobre 2, e aqui tem o valor em graus. O primeiro ano pode ficar um pouco confuso, mas essa parte é mais para o segundo. Eu não consigo explicar isso daqui o segundo sem passar por essa parte. Aí como que eu vou saber qual que é o valor da fase? Eu vou ver o valor aqui do ciclo trigonométrico. Aqui, como o 90 está nessa parte de cima, então, quando o sinal começar em cima, a fase é 90, certo? Só que você não vai usar 90, você vai usar o π sobre 2, tem que usar a medida em radiano, gente, não em grau. E aí você vai deixar essa calculadora em radianos e você vai dividir para saber o valor. Então, vou ter que calcular aqui, π sobre 2 dá 1,571, mais ou menos. Aí esses valores não preciso decorar, é só para saber mesmo. Se o sinal começar aqui embaixo, ele vai valer 3π sobre 2. Que termina aqui o ciclo, né? Então, aqui vai valer 3π sobre 2. Só que tem um detalhe. O valor de π e o valor de 2π estão na mesma reta. Como que vai diferenciar esses dois? Se o sinal começa aqui no 0, ele desce e depois ele sobe, ele vale 180. Quer dizer, 180 não, π. Nossa, eu peguei aqui. Se ele começa aqui no 0 e ele sobe, ele vale 2π. Então, se o sinal desce π, se ele sobe 2π. Se eu pensar que subir é 2π, porque o 2 é maior do que 1. Então, isso aqui também é muita prática para você conseguir identificar o local, mas qualquer coisa é só desenhar o ciclo trigonométrico e ver aonde que tá. Lembrando que ele segue essa trajetória, por isso que quando desce o 180, o π, por isso que quando desce vale π, e por isso que quando sobe vale 2π. Por enquanto, tranquilo? Tranquilo. Boa. Certinho. Agora, a segunda parte da matéria são os semicondutores. E aí que começa a complicar. Primeiramente, né, vamos entender quais tipos de materiais que existem. São os isolantes, os condutores e semicondutores. Os isolantes possuem alta resistividade, eles isolam. Condutores é baixa resistividade, eles conduzem. Semicondutores, resistividade intermediária. E aqui tem alguns exemplos nos slides, né? Isolante tem a borracha, o plástico, condutores tem o cobre e semicondutores tem o silício e germânio. Esses são muito usados nos nossos estudos. Aí, antes de prosseguir, eu vou explicar rapidinho o que seria um átomo. Um átomo ele é constituído de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons são a parte positiva
Aqui na imagem eles estão em azul, que eu seria aqui. Os nêutrons é a parte nula, são esses que estão em vermelho, e os elétrons são esses que estão em amarelo, que é a parte negativa. Os elétrons, os prótons e os nêutrons, eles ficam no núcleo, e os elétrons ficam girando aqui nessa órbita deles. E os átomos possuem camadas que são constituídas de elétrons, como eu comentei, são elas, K, L, M, N, O, P e Q. Eu acabei esquecendo de colocar Q também, mas são 7. E o átomo estável é aquele que possui 8 elétrons em sua última camada. Os elementos químicos estáveis são aqueles chamados de gases nobres. Então, por que precisa saber dos átomos estáveis? Porque a gente precisa saber disso para poder estudar a eletrônica. E, como eu estava falando da última camada, esses aqui são os mais usados, são trivalente, tetravalente e pentavalente. Eu até destaquei aqui o nome para facilitar para vocês. Trivalente, 3, que é 3 elétrons na última camada. Tetravalente, 4, que possui 4 na última camada. E o silício e germânio são aqueles que são muito usados na fabricação dos componentes eletrônicos. E os pentavalentes, que possuem 5 na última camada. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Vi aí no chat, colocaram a imagem. Muito obrigada. Mas qualquer dúvida, só perguntar quanto é a calculadora. E aqui tem a imagem do silício e do germânio. O silício possui 14 prótons e 14 elétrons, portanto, ele é o número 14 da tabela periódica. Para quem não sabe, na tabela periódica, os números são de acordo com o número de prótons que o átomo possui. Por isso que ele é 14. Já o germânio possui 32 prótons e 32 elétrons, portanto, ele é o número 32. E os dois têm 4 na última camada, sendo átomos tetravalentes. Aqui as bandas de energia, a gente acaba não aprofundando muito nisso, mas elas, o que acontece? Os átomos, eles possuem energia, os elétrons possuem energia negativa. E aí eles ficam em órbita. E isso vai gerar as bandas de energia. Seria mais ou menos uma coisa assim. Eu também não aprofundei muito, que a gente não acaba não estudando muito sobre isso. Mas aqui, tem um exemplo da distribuição das órbitas de um átomo de silício, aquele que é o número 14. Aqui na primeira camada tem 2. Aqui na segunda tem 8. Na terceira tem 4. Certo? E isso aqui são as bandas de energia. Aqui tem energia circulando. Quando os átomos se ligam formando um cristal, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, os elétrons que estão na órbita eles vão ter um nível de energia distinto, que eu expliquei que eles vão formar a banda de energia. E existem 3 delas, que são a banda de condução, BC, banda proibida, BP, e banda de valência, BV. Os elétrons livres são aqueles que vão estar circulando, formando corrente elétrica. Quem não sabe como que gera a corrente, o que acontece? Supondo que aqui tem átomos, eles vão... O que acontece? Eles têm os elétrons, eles vão saltar de um para o outro. Se estiver muito afastado, eles não conseguem fazer esse salto, não gera energia. Mas se eles estiverem mais próximos, aí os átomos conseguem saltar. E esse salto é o que vai gerar a corrente elétrica. Então, esses elétrons livres vão gerar a corrente elétrica, a eletricidade. Banda proibida a gente acaba não estudando muito, mas ela é a banda intermediária. Ela também tem elétrons, que é essa daqui. E a banda de valência são os elétrons valentes. O que seriam? São aqueles que estão mais perto da última camada. E aqui tem gráficos ilustrando o que seriam os materiais isolantes, semicondutores e os condutores. Quando eu expliquei a parte da eletricidade, era isso que eu estava falando. Porque aqui os elétrons não vão conseguir
circular aqui, porque tem uma distância muito grande. Por isso que tem uma alta resistitividade, porque ela é uma banda, a banda intermediária ela é muito larga. Então, eles não conseguem fazer esse salto. Já que na materiais condutores, a banda tipo, quase nem existe aqui. Por isso que eles conseguem circular por aqui. Por isso que tem a eletricidade. Já nos semicondutores, a banda ela tem um espaço relativamente curto, por isso que só precisa de um pequeno empurrãozinho, vamos dizer assim, para conseguir haver essa circulação. Os semicondutores, eles podem tanto conduzir quanto não conduzir. Aí isso vai depender da polarização deles, que é o que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas até aí, tranquilo? Por enquanto, tranquilo. Tranquilo. Por enquanto, sim, que depois começa a complicar. Já começa. Então, a fim de se tornarem estáveis, ou seja, tendo 8 elétrons na última camada, os átomos agrupam entre os da mesma espécie ou com outros elementos. Existem 2 tipos de ligação para isso. Tem a ligação iônica e a ligação covalente. Ligação iônica é quando o átomo perde um ou mais elétrons para outro átomo. Então, um vai doar para o outro. Então, quando aqui tem um átomo, vou desenhar, né? Então, aqui, ó. Supondo que o átomo B está precisando de um elétron. Então, o átomo A vai doar para o átomo B. E o átomo que recebe vai se tornar um íon negativo, porque quando você recebe elétron, você fica mais negativo. Quando você doa, você fica menos negativo. Então, ele vai ficar positivo. Então, esse aqui vai ficar um íon positivo e esse aqui um íon negativo. Íon é quando tem essa troca de elétrons. Então, quando você doa ou recebe elétron, vai se tornar um íon positivo ou negativo. Já na ligação covalente é quando os átomos compartilham o mesmo elétron. Esse aqui é a que a gente vai mais usar na eletrônica, né? Aí, para facilitar isso, é só pensar naquele meme do Pernalonga comunista, sabe? Então, aqui tem os átomos a compartilhar. Então, assim, esse átomo não é nem do A, nem do B. O átomo não é meu nem seu. Quer dizer, o elétron não é meu nem seu, o elétron é nosso. Pensando assim, é um pouquinho mais fácil de entender. Então, eles vão compartilhar esse elétron, que vai ser dos 2. E a associação de vários átomos através dessa ligação covalente vai se chamar estruturas cristalinas. E aqui tem alguns exemplos na ligação iônica, quando está transferindo. Aí aqui tem átomo com elétron sobrando, e esse aqui está precisando de um para ficar estável. Então, doou um elétron. E aqui a ligação covalente, então compartilhando. Aqui pode ver, né, o vermelho está aqui também para o verde, o azul, nossa, tô lerda. E o azul está também para o vermelho. Por enquanto, tranquilo? Sim. Tranquilo. E o meme ajuda mesmo. Toda hora eu lembro. É mais fácil, né? Sim, sim. Certo. Agora, condução de corrente em cristais intrínsecos. Esses daí são os cristais puros. O que acontece? Se os elétrons que estão na banda de valência, que é BV, receberem energia, eles vão passar para a banda de condução. Então, esse aqui, ó, supondo que vai receber energia, aqui tá vindo energia, Eita, tá confundida aqui. Então, supondo que recebe energia, vai passar aqui para a banda de condução, e aí, o que acontece? Aqui vai ficar mais negativo, então aqui vai se tornar um íon negativo, e aqui vai se tornar um elétron livre, e aqui vai se tornar um íon positivo. E esse espaço aqui que vai ficar, porque vai perder um elétron, vai ser a lacuna. Aqui, ó, tem os elétrons, esse menos aqui é o elétron, e esse daqui esse círculo é o espaço vazio, que seria a lacuna. E aqui tem os semicondutores dopados, que são os cristais extrínsecos, que são aqueles que recebem impureza. Então, a dopagem é um processo que o cristal puro vai receber essa impureza pentavalente ou trivalente. Lembrando, pentavalente é 5 na última camada e trivalente é 3. Aí, depois de receber essas impurezas, o cristal vai se tornar o tipo N, que é negativo, ou o tipo P,
que é o positivo. Cristal tipo N vai receber impureza pentavalente, vai se tornar um átomo recebedor, vai ter lacunas na banda de valência, muitos elétrons livres na banda de condução, por causa da dopagem, e muitas lacunas na banda de valência. Tá aqui, ó, lacuna e elétron. Então, os portadores majoritários serão os elétrons. O que são os portadores majoritários? Eu sou majoritário, que tem mais, ou seja, tem mais elétrons. Mais elétrons. E os portadores minoritários, que são aquele minorias, são as lacunas. O cristal tipo P é trivalente, ele é um cristal, ele vai ser doador, então ele possui também lacunas na banda de valência, possui muitas lacunas na banda de valência por causa da dopagem, então aqui ó, V, lacuna, e muitos elétrons livres na banda de condução por causa da temperatura. Os portadores majoritários são as lacunas, porque elas são positivas, né? Porque são espaços sem ter carga negativa, então a gente pode considerar que são positivas, melhor compreensão. Minoritários são elétrons. Ah, mas como que eu faço para decorar isso? Porque é muita informação. Só pensa aqui, ó, cristal tipo N, ele é negativo, cristal tipo P é positivo. Se o pentavalente tem 5 e o trivalente tem 3, só pensar qual que é maior, o 5 ou o 3? O 5. Então, se tem mais elétrons, então vai ficar mais negativo. Portanto, ele, quando é pentavalente é 5, pentavalente é negativo, e quando é trivalente é positivo. E os majoritários já pensar, né? Se tem mais elétrons ou se tem mais lacunas. Aí essas informações é mais tipo um extra, porque a gente acaba não aprofundando nisso também. Mas, por enquanto, tudo certo? Tudo certo. Boa. Certinho. Assim, eu vou perguntando, que às vezes vocês ficam meio perdidos e eu não tô vendo o chat, vou dar uma olhada aqui. Ah, certinho. Então, sem nenhuma dúvida, vou passar para a junção PN. O que seria? Junção é que está juntando o cristal tipo P e o cristal tipo N. Aqui, ó, tem o desenho do nosso querido diodo. Né? Então, aqui tem o anodo e o catodo. Certo? Aí tem algumas características da junção PN. Aí a primeira delas é a corrente de difusão. O que acontece? Vai ter muitos elétrons livres quando eles passarem do material negativo para o positivo. Vai ter muito elétron livre e eles vão se recombinar com os elétrons em N. Nossa, vou dar uma olhada aqui, porque essa parte é um pouco complicada, né? Matéria. Mas, isso aqui, ó, é o movimento dos portadores majoritários. Então, o que acontece? Quando vai passar de N para P, quem que vai passar são os elétrons. E quem vai passar aqui de P para N são as lacunas. Porque o material P ele é positivo, portanto, a lacuna. O material tipo N negativo, portanto, são os elétrons. E eles vão se recombinar com os outros materiais. E aqui tem uma ilustração. E tem a região de depleção. O que seria? É uma região onde não tem portador de carga. Aqui, ó, tá até em cinza mais escuro. Não tem portadores de carga. Então, essa é a região de depleção. Beleza, a próxima parte é a barreira de potencial. O que acontece? Ela vai impedir que a corrente de fusão, vai impedir a corrente de fusão, porque ela é negativa em N, é negativa em P e positiva em N. Seria como se tivesse algum erro. Isso porque a N, aqui no cristal N, teria que ter mais elétrons, só que vai ter aqui as lacunas e o cristal P vai ter os elétrons. E aí isso vai impedir a corrente de fusão, então isso vai meio que atrapalhar o processo.
E aí, essa tensão proporcionada pela barreira de potencial é conhecida como V-gama. Eu não sei, V-gama. Nos cristais de germânio, é 0,3 volts. Cristal de silício, 0,7. Então, para conduzir, para que haja condução, vai ter que ultrapassar esse valor da barreira de potencial. Então, se for um cristal de germânio, vai ter que ultrapassar 0,3, cristal de silício, 0,7. Então, a barreira de potencial é só pensar que ela está atrapalhando a nossa vida e a vida do diodo também. Então, ela está aqui para atrapalhar. Certo. E a corrente de saturação. Devido à energia cedida pelo ambiente, vai surgir os portadores minoritários, que são os elétrons em P e as lacunas em N. Então, esse aqui é o movimento dos portadores minoritários, que estão em minoria. Então, para lembrar, é só pensar que quando é majoritário é difusão e quando é minoritário é saturação. Isso aqui a gente acaba estudando, mas é só para entender como que funciona a polarização do diodo, como que ele vai conduzir os semicondutores, por que eles conduzem, por que tem hora que eles não conduzem, entende? Mas até aí deu para entender pelo menos um pouco? Se quiserem, eu volto explicando. Você pode voltar para explicar de novo uma parte ali? Claro, qual? Ah, sim, vou dar uma olhada aqui que eles falaram. Dá uma olhada. Essa parte é realmente confusa, não é à toa que muita gente vai mal na prova. Acontece. Eu acho que se você botar 2 slides. Volto sim, com certeza. Isso, nessa parte. Começa nessa parte. Beleza. Então, a corrente de fusão, resumidamente, é o movimento dos portadores majoritários, ou seja, o que acontece? Seriam os portadores majoritários no cristal tipo N, que é negativo, seriam os elétrons. Já no cristal tipo P, seria o positivo. Então, o que acontece? Alguns elétrons livres saem do material N e vão passar para o material P. Eles vão recombinar com as lacunas. Eu escrevi errado aqui, gente, desculpa, porque é muita coisa. Mas aí, quando acontece isso, está trocado. Eu vou arrumar isso para enviar para vocês. Por isso que eu acabei confundindo um pouco. Esses elétrons que vão sair do material N para o P, eles vão se recombinar com as lacunas que tem aqui. Aí, o que é recombinação? Seria juntar positivo com negativo. Então, isso vai ficar um valor nulo. Por isso que não vai ter portador de carga. Seria, então, aqui o valor nulo. Certo? E que é a mesma coisa. Quando passa de P para N, as lacunas vão se recombinar com os elétrons. Então, vai ficar nulo também, certo? Aí esse detalhe aqui, ó, vou arrumar depois, porque eu acabei colocando errado, mas deu para entender a corrente de fusão? Eu continuo sem entender. Mas acontece. É só você pensar que movimentos portadores majoritários. Majoritária aqui é a maioria. Vamos explicar. Beleza, tem aqui os elétrons que estão em N. Quando eles vão passar aqui para P, vai ocorrer esse movimento. Esse movimento aqui de sair o elétron de N para o P, ou uma lacuna sair de P e ir para N, vai ser o movimento dos portadores majoritários, aqueles que têm maioria. Se o elétron é negativo, então quer dizer que ele tem... se o cristal é negativo, então quer dizer que ele tem mais elétrons. Então, por isso que eles são portadores majoritários. Se está saindo de N indo para P, o elétron saindo de N indo para P, então ele é o portador majoritário de N indo para P. Portanto, isso é o movimento dos portadores majoritários. Eu acho que eu estou começando a confundir um pouco a cabeça de vocês, mas
é só pensar corrente de difusão é o movimento da maioria. Então, se é N é o movimento dos elétrons, se é P é o movimento Pensa que tem mais elétrons em P. Por exemplo, tem 5 e 4 em N. Aí o P vai ser o portador majoritário, porque P vai ter 5 e N vai ter 4. Aí um elétron de P vai para N. Não sei se deu para entender. Sim. No caso aqui, o movimental são os elétrons e as lacunas, esses que vão se mover. Então, esses daqui. Deu para entender? Acho que foi o Matheus que perguntou. Deu para entender. Então, essa parte é difícil. Eu demorei uns 5 meses estudando isso, mas releva. E a região de deflexão... Então, a região de deflexão onde não tem portador de carga, ou seja, é nulo. Porque quando acontece esse movimento, um elétron saiu de N, por exemplo, e ele foi para P, o que acontece? Vai se juntar com as lacunas que tem aqui. Aí, positivo com negativo, vai anular. Portanto, essa região que vai acontecer essa anulação desses portadores vai ser a região de depressão. Agora deu para entender? Sim, tá dando para entender melhor. Que bom. A barreira de potencial. Seria esse desequilíbrio. Eu estava usando a palavra errada. Seria o desequilíbrio que acontece quando tem esse movimento todo, vai criar um desequilíbrio. Aí, o que acontece? Esses elétrons vão criar potencial negativo, as lacunas potencial elétrico positivo. E aí foi aquilo que eu falei, né? Positivo em N, negativo em P. É uma coisa que não devia estar acontecendo, porque o N devia estar negativo e o P devia estar positivo. E aí então, esse erro, dizendo assim, seria a barreira de potencial, que seria desequilíbrio elétrico, o termo utilizado. Aí, essa barreira de potencial vai proporcionar uma tensão. E aí, aqueles cristais que eu apresentei para vocês, o germânio e o silício, vão ter um valor, né? A tensão da barreira de potencial vai dar um valor. No cristal de germânio vai ter 0,3 volts e silício vai ter 0,7 volts. Aí, adiantando um pouco da matéria, para você conseguir conduzir, você vai ter que ultrapassar essa barreira, porque ela vai impedir que haja corrente de fusão. Se não tiver corrente de fusão, não vai conduzir. Então, essa barreira de potencial é o desequilíbrio causado por essa passagem dos portadores, né? Sair os elétrons de N para P e lacuna de P para N. Alguma pergunta? Tá de boa. No caso ali para N. No caso ali para ficar isolante, aí seria qual mesmo? Então, isso aqui não vai deixar isolante. No caso, isolante seria quando tem muita resistência. Material isolante é aquele que tem muita resistência, por isso que não conduz. Aí aqui, no caso, a corrente de fusão, corrente de saturação, barreira de potencial, essas coisas, é parte da matéria da junção PN, que é quando você vai unir o cristal tipo P com o cristal tipo N. Isso aqui é onde vai ter a parte positiva com a parte negativa. Então, isso aqui é a parte dos semicondutores. Os semicondutores, eles ora conduzem, ora não conduzem. Aí, o que vai acontecer? Para conduzir, vai ter que ultrapassar essa barreira. Para continuar isolante, vai ter que
continuar um valor igual ou abaixo desse, mas não que vai se tornar isolante. Então, o jeito certo de explicar os semicondutores é que naquele momento, por causa de algum fator, não vai conduzir. Ou então vai conduzir, entende? Então, não que seja isolante. Então, vai estar isolando. É só para não confundir, porque muita gente às vezes acaba achando que semicondutor é condutor e isolante. Não é. Ele vai conduzir ou não, dependendo da polarização. E vai ser esse o próximo tópico da matéria. Certinho? Tá, joia. Beleza. E a corrente de saturação, que seriam os movimentos portadores minoritários. O que seriam? Os elétrons em P, lacuna em N. Porque mesmo que o material tipo N seja negativo, ele acaba tendo essas lacunas. Ele tem bastante elétrons, mas ele tem lacunas também. E o material tipo P, apesar de ter bastante lacunas, ele também tem elétrons. Então, esse seria as lacunas em N seriam a minoria, por isso que é portador minoritário. E aí, devido à energia cedida pelo ambiente, no caso, tem 2 fatores que podem influenciar a corrente de saturação, difusão dessas coisas, né? Dopagem, etc. São a temperatura cedida pelo ambiente ou pode ser a dopagem. Mas aqui seria a energia do ambiente. Aí vai formar a corrente de saturação, portadores minoritários. Aí que eu fiz esse resuminho, né? É só pensar que quando é majoritário, mais é difusão, minoritário, menos é saturação. Até aí de boa, tranquilo? Tranquilo. Sim. Boa. Ó, Nossa, ainda. um pouco difícil mesmo. Oi? Não, Pode cortei falar. você, pode falar. Não, eu ia falar que é um pouco difícil, mas eu recomendo que vocês deem uma olhada na apostila. Quem puder imprimir, pode imprimir, ou olhar mesmo o arquivo, porque ajuda muito. Porque isso aqui você vê o conceito uma única vez, senão não vai entender. Você vai ter que estudar mesmo, anotar no caderno, desenhar, fazer mapa mental, fazer várias coisas até entender. Você vai dar algum Porque exemplo? exemplo acaba não tendo, né? Porque isso aqui é mais parte teórica, entende? E aí eu recomendaria que vocês escrevessem em algum lugar, estudassem, porque isso aqui eu só consegui compreender depois que eu estudei muito e muito. Eu queria ter entendido isso aqui antes da prova, então meu conselho é que vocês deem uma olhada na matéria mesmo, porque isso aqui não é uma matéria fácil, digo por experiência própria. O único jeito de aprender não pode rever essa revisão, porque eu estou gravando, mas pode vê-la várias vezes e pode estudar a apostila, perguntar. Eu tô aqui para tirar dúvidas. Porque senão eu vou acabar. Senão... Estuda muito matéria, porque você puxa muito na hora da prova. Essa foi a prova que a maioria foi mal no ano passado. Então, brincadeira, estuda muito essa matéria. De preferência, olha a apostila. Sim, esse é o melhor conselho que a gente pode dar, porque não é fácil compreender. Então, por mais que explique, vocês ainda vão ter dúvida. Certo? Então, esse é o nosso conselho pro primeiro ano, porque a gente sofreu muito ano passado por causa disso. Então, a gente não quer que vocês sofram do jeito que a gente sofreu ano passado. Aí, o que eu estava falando da polarização, que dependendo da polarização, o que vai acontecer? Vai conduzir ou não. Se for polarização direta, N fica mais negativa e o P fica mais positiva. Vai reduzir a barreira de potencial. Barreira de potencial é aquela que vai atrapalhar, vai fazer com que não conduza. Então, se reduzir, vai conduzir. E aumento da corrente de difusão. Então, vai ser aumento dos movimentos portadores majoritários, certo? Então, se tivesse movimento dos majoritários, vai conduzir. Vai formar a corrente externa ID. Aí isso aqui, ó, seria essa corrente aqui que vai estar circulando
entre esse daqui, a junção PN, né? Então, vai estar circulando aqui por esse circuito. E vai ter uma baixa resistência. Se tiver baixa resistência, é um material condutor. Então, vai conduzir. Certo? E a polarização reversa é quando a N fica mais positiva e a P fica mais negativa. Vai ter um aumento da barreira de potencial, então vai impedir que a corrente de fusão atue, então não vai conseguir conduzir, então vai ter uma alta resistência, e a corrente de saturação permanece, que é aquela dos portadores minoritários. Se for alta resistência, então não conduz. Portanto, não tem corrente circulando, porque no circuito aqui em cima, pode ver aqui a corrente ID circulando, né? Ela vai passar aqui do circuito. Mas aqui, ó, não tem nada circulando. Por quê? Porque é uma polarização que está reversa. Ela está ao contrário. Certo? Deu para entender essa parte? Se houver movimento dos portadores minoritários, quer dizer que não existe corrente elétrica. Não necessariamente. O que a gente acaba trabalhando mais é os portadores majoritários. Os minoritários, eles não seriam... não que eles não tenham utilidade, mas a gente acaba não olhando muito para eles. A gente olha mais os majoritários. Então, se no caso aqui, ó, se for um cristal tipo N, se tiver o movimento dos elétrons em N, ou das lacunas no P, né, que vai passar de um para o outro, como eu já tinha explicado anteriormente, vai acontecer a corrente de fusão, que é o movimento dos majoritários. Se tiver essa corrente de fusão, vai ter circulação de corrente. Se tem isso, reduz a barreira de potencial. O que seria a barreira de potencial? É ter menos no P e mais no N. Então, a barreira de potencial, que é a grande vilã aqui, é ela que vai fazer com que não haja circulação de corrente. Então, se a direta tem pouca barreira de potencial e a reversa tem muita barreira de potencial. Deu para entender? Sim. Aí a barreira ela sim. vai ficar só na polarização direta, né? Não, na reversa. Reversa que não conduz. Mas aqui, ó, acaba tendo também na direta, porque por mais que haja circulação de corrente, ainda vai ter um pouco de resistência. Porque você pode ver, se você medir com multímetro, gente, não meçam se vocês não souberem. Primeiro ano, pelo amor de Deus, não façam experimento em casa. Mas se vocês medirem a tensão que chega no carregador de vocês quando se coloca na tomada, vocês vão ver que não vai dar 5 volts, vai dar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Por quê? Porque ainda vai ter um pouquinho de resistência. Então, não que não vá ter a barreira de potencial, ela vai ter, só que vai ser muito pouca aqui na direta. Já na reversa vai ter muita, por isso que não vai conduzir. Aí, consigo entender? Sim. Que, tipo, tem um que o N pode passar pro P e o P pode passar pro N. Ah, sim. Então, pode ter esse movimento, aqui, ó. Supondo aqui que seja um movimento de P para N. Se o que move é o elétron, então é a corrente de difusão, porque o elétron é majoritário em N. Se for a lacuna, representar por mais, então a corrente de saturação. Então pode ter essa troca aqui, só que vai depender do que vai passar de um para o outro, entende? Ah, sim, agora entendi. Ah, certo. Alguém tem mais alguma dúvida? Vou ver aqui o chat.
Então, a parte que, que o Bruno falou que tem que ultrapassar o valor de 0,3 ou 0,7, é que isso aí é o valor de V gama. Eu vou pegar outra cor aqui, né? Dá uma mudada. O V gama, o que seria? É o valor da barreira de potencial. Então, você tem que passar esse valor da barreira de potencial para conseguir conduzir. Porque se, por exemplo, for 0,3, então, de aqui, ó, infinito negativo até 0,3, vai estar aqui a barreira de potencial. Então, aqui não conduz, porque aqui essa barreira está impedindo que haja circulação de corrente. Então, quando passa esse valor, vai conduzir. Então, ou se for 0,7 também, você vai depender se é germânio ou de silício. Certinho? Então, aqui os diodos. Nosso querido amigo diodo. Aqui, olha, a partir do desenho, para vocês conseguirem lembrar qual que é anodo, qual que é catodo, é o seguinte: o catodo é o negativo, anodo é o positivo. Se você ver esse desenho aqui desse traço, imaginar que é um menos. Se esse menos é o catodo, então o lado que não tem o menos é o positivo. Então é o anodo. Aqui tem alguns gráficos, né, do diodo. Essa parte dos gráficos, infelizmente, eu ainda não consegui entender, mas a gente acaba usando muito pouco. E temos que entender o que é a diferença entre o diodo ideal e o diodo real. O que seria o diodo ideal? É aquele que funcionaria perfeitamente, sabe? O que é ideal, que é perfeito, que não tem nenhuma falha, mas isso só existe teoricamente, porque na vida real a gente sabe que isso não existe, não existe nada perfeito nesse mundo. Então, o diodo ideal é mais para a gente compreender como que funciona o diodo, para depois entrar no real e ver como que é a realidade, né? Triste. Polarização direta, então, seria quando polariza diretamente, vai conduzir. E eu estava explicando, né? Quando... Aqui, ó, vou voltar. Vocês verem. Aqui, ó, polarização direta, quando reduz a barreira de potencial, aumenta a corrente de fusão e tem baixa resistência. Então, quando é polarizado diretamente, vai conduzir. E a polarização reversa, que então não conduziria. Aumenta a barreira de potencial, redução da corrente de fusão e alta resistência. Certo? Então, polarizado diretamente conduz, inversamente não conduz. Aqui, ó, vocês podem notar que ó, o catodo, que ó, esse símbolo menos, o catodo está lá negativo e anodo no positivo. Por isso que está passando corrente elétrica e a lâmpada acendeu. Já que, olha, o catodo está positivo e o anodo está negativo, então não conduz. Certo? E aqui tem a curva característica do diodo ideal, né? Você teria que esse exemplo aqui no gráfico. Não tá dando para enxergar da cor. Seria isso daqui, ó. Então, aqui estaria a polarização reversa, que é direta. Esse ID seria a corrente do diodo, VD seria a tensão do diodo. E aqui, esse R... eu não sei, gente. Mas seria basicamente essa representação seria da curva característica do diodo ideal. E aqui tem os circuitos equivalentes, né? Tem a representação. Aqui, polarização reversa, vai se comportar como uma chave aberta, não vai conseguir conduzir aqui. Então, pode ver aqui, ó, negativo no anodo, positivo no catodo. Quando é direta, se comporta como uma chave fechada, então vai circular corrente. Então, aqui tá certo, ó, o catodo tá negativo e o anodo tá positivo. Tem o segundo circuito, que é aquele que não tem perda ômica. O que acontece? A barreira de potencial vai impedir a corrente de fusão, né? Aí o que acontece? Quando a junção é polarizada diretamente, a difusão só vai existir quando ultrapassar esse valor do V gama.
Então, se for um cristal de silício, só vai conduzir se for um valor acima de 0,7, se for germânio, só se for acima de 0,3. Só vou beber um pouco de água aqui, gente. Falei muito tempo. Certo. Até aí vocês estão entendendo? Sim, tranquilamente. Ai, que bom. E temos o terceiro circuito, que é quando tem perda ômica. Então, o que acontece? Mesmo quando está conduzindo, vai ter a perda ômica, certo? Então, vai ter uma certa resistência. Essa resistência vai considerar essa perda. Então, o efeito aqui da resistência vai ter essa curva aqui, não é bem uma curva. Então, seria essa mudança aqui, certo? Aqui como se tivesse um resistor, certo? Então, no terceiro, a gente vai considerar a perda ômica. E aqui nós temos o diodo real. É aquele que possui falhas, assim como na vida real. Então, a gente sabe que não vai circular 5 volts, vai ser 4,98, 4,45. Não vai depender da resistência. Então, aqui temos a curva característica, né, que esse gráfico pode ser fornecido em manuais ou pode ser levantado em laboratórios. Aqui tem a tensão V-gama, que quando... o que acontece? Só vai começar a subir isso daqui quando ultrapassar o V-gama. Então, supondo que seja um cristal de germânio. Agora eu não lembro, é 0,3 ou 0,7. Aqui, ó, germânio 0,3 mesmo. Então, se for germânio, vai ter que ser maior 0,3. Se for silício, 0,7. Isso acaba sendo muita informação, como vocês podem notar, né? Acaba até esquecendo, né? Mas isso vocês podem anotar, porque aí, quando vocês precisarem de uma colinha, ajuda bastante. Algumas observações. O diodo é um componente não linear. O que acontece? O resistor, você pode colocar ele tanto de um lado quanto de outro, que ele vai funcionar certinho. Certo? Agora, o diodo, se você colocar ao contrário, ou ele vai conduzir ou não. Se colocar ao contrário, ele não vai conduzir. Então, por isso que ele é um componente não linear. O diodo conduz quando a tensão direta dos terminais ultrapassar a V-gama, como eu já tinha falado, né? 0,7 silício, 0,3 germânio. Corrente reversa assume valores muito pequenos e praticamente não varia com a tensão reversa. Se a tensão reversa for maior que o valor de VBR, o que é isso? A tensão reversa de ruptura, teremos aumento brusco na corrente reversa, podendo até danificar o diodo. Então, tem que tomar muito cuidado aqui com isso aqui, ó, tensão reversa e o valor de VBR. Aqui, ó. Aqui eu tenho aquelas observações, né, que eu estava explicando de componente não linear. Resistor, ele é linear, que você pode colocar ele tanto de um jeito, aqui pode ser tanto A quanto B, ou o contrário, que vai dar certo. Agora o diodo, ele só vai dar certo se ele for colocado de maneira correta. Ele é um dispositivo unilateral que conduz apenas quando está polarizado diretamente, como eu expliquei aqui. É um diodo de silício de pequeno sinal apresenta uma resistência CC reversa ou direta numa razão de 1000 por 1. Quando polarizado diretamente, né, que quando está positivo no anodo, negativo no cátodo, resistência quase nula. Então, a resistência é muito baixa. E reversamente, que é negativo no anodo e positivo no cátodo, resistência é muito alta, próxima do infinito. Aqui. E por último aqui, né, só uma curiosidade, o diodo emissor de luz é o famoso LED,
gente conhece. Ele é um cristal com junção PN também. O que acontece? Quando a gente polariza diretamente, os elétrons em N vão vir para P. E com isso vai haver uma recombinação. O que acontece? Vai unir os elétrons livres com as lacunas e vai liberar energia. E com isso vai ter luz. E as cores são obtidas através do tipo de cristal da dopagem. Mas isso aqui não precisa saber, é mais uma curiosidade mesmo. Mas, por enquanto, alguma dúvida? Sim, em geral, porque eu usei ao final. Não, tranquilo. É bastante informação mesmo. Ah, não, isso daí é só comecinho, gente. Isso aqui, ó, pra vocês terem noção, eu imprimi a minha apostila. Eu imprimi a minha apostila, tá na página 11. São 18 páginas, mais as coisas do resto do segundo trimestre, mais o terceiro. Então, é muito grande a matéria. Pelo menos vocês Esse final que você tava. muito rápidos, ninguém vai entender nada. Ele começa hoje e termina 3 meses depois falando a mesma coisa. Ninguém entende. Não, é pior que às vezes ele Então. acaba empolgando um pouco, mas eu espero ter conseguido explicar, porque Aí tem algumas acaba partes. entrando em outro assunto. Não tem muito disso também. Mas eu espero ter conseguido explicar, porque tem. Isso aqui é a parte que eu estudei bastante mesmo, mas tem coisa que eu realmente até hoje não aprendi depois de um ano. Mas eu ainda vou entender. Então. Não, mas você explicou muito bem. Até o pessoal lá no grupo da minha turma tá muito elogiando você. Sim, realmente explicou muito bem. Ai, gente, muito obrigada. Eu vou parar a gravação aqui. Mas olha, o Mamel, ele explica até que bem, só que você tem que prestar bastante atenção mesmo. E perguntem. Aproveitem para perguntar, porque aproveitem quando vocês ainda estão no começo, ainda dá tempo de entender, porque depois tendência é só piorar. Então, aproveitem. Ele até explica bem. Às vezes ele acaba falando um pouquinho rápido, mas isso é a característica dele.